Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos com o nosso cenário maravilhoso. Já disse isso no vídeo anterior e digo novamente que esse negócio tá da hora demais, galera. Nesse vídeo nós vamos para o mais esperado, mais, sabe, lascado de bom. A última parte de Zoro's Devotional, o final dessa série maravilhosa que foi durante o ano passado, que eu postei pra vocês. E eu fiquei dizendo, repetindo, galera, até o final do ano eu posto. Cadê que eu não fiz, né, galera? Tava uma correria que só, né, final do ano, preparações, essas coisas. E também no começo do ano, comecei a trabalhar e aí foi muito complicado, mas glória a Deus, já tô me adaptando a esse novo estilo de vida aí e tô conseguindo fazer os negocinhos aqui de boa. Então, galera, antes de começar, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo, cara. Sabe, se misturar Jesus com animes é perfeito, Jesus já é perfeito e ainda mistura com anime, nossa, que maravilha, que glória, eita glória. Então, gente, vamos começar aqui o nosso Zoro's Devotional e bora para a nossa intro. I come to you with my knees down and my hands up. For you, your love is never too much. Bom, gente, eu fiz o nosso script aqui, como todo devocional aí que nós fazemos. Vou mostrar pra vocês aqui. Deu 2 folhas, né? Então, vamos começar aqui porque, nossa, gente, uma pergunta interessante é: por que eu faço scripts? Por que eu escrevo o que eu vou falar? Porque é bastante coisa, é muita coisa pra poder guardar assim do nada. Porque, tipo, Deus dá a inspiração ali na hora. Se eu não anotar, eu vou esquecer e vou acabar perdendo o que Deus quer falar com nós, né? Porque antes de Deus falar com você, Ele fala comigo. Ou melhor, antes de eu dar essa palavra pra você, eu recebo ela. Então, vamos começar aqui, galera. Se eu não fizer muito contato com vocês aqui, contato visual, é porque eu tô lendo aqui nosso script, beleza? E bora começar. Durante todas essas partes de Zoro's Devotional, nós tratamos alguns comportamentos e pontos importantes sobre o Zoro. E nessa última parte desse devocional, nós vamos falar sobre propósito. O que seria propósito? O que significa propósito? Vamos ver o que é isso. Sabemos perfeitamente que o Zoro saiu do nada. Ele apareceu do nada. Tipo, ele veio lá do interior de Goiás, lá do norte. Ninguém sabe de onde ele veio, gente. Nós não sabemos quem são os pais dele, nem sobre seus antepassados, mas nós sabemos sobre o seu forte desejo desde criança de ser um grande espadachim. Quando ele se tornou mais velho, esse desejo se tornou não só uma vontade, mas um propósito, que tinha um sentido muito maior do que apenas um capricho da parte dele ou algo de vaidade. Ou seja, ele não queria ser só espadachim porque é bonito, porque é legal, porque é incrível. Não, mas tinha um motivo por trás disso. Em um dos episódios dessa nossa série, eu comentei com vocês, né, sobre uma das citações que o Zoro fez, que ele disse, né, que foi essa: se não consigo proteger o sonho do meu capitão, qualquer ambição que eu tenha não passa de conversa. Bom, com o ocorrido que aconteceu com sua amiga de infância, Kuina, ele percebeu que vale a pena proteger o sonho de outra pessoa. Então, galera, nós sabemos aí o que aconteceu. Quando ele era criança, ele fez uma amiga. Essa amiga era a Kuina, que eu acho que ela era um pouquinho mais velha que ele. E infelizmente ela veio a falecer, né? Pra quem não conhece a história, ela veio a falecer. E ela sempre tinha complexo de inferioridade, porque ela queria muito ser uma espadachim de respeito. Porém, ela era mulher e, tipo, ela pensou que isso ia impedir ela, isso ia atrapalhar ela. O fato de ela ser mulher e tudo mais, que isso ia atrapalhar ela e que as pessoas não iriam respeitá-la como se fosse um homem espadachim. Então, ele estimava ela bastante. E infelizmente ele não teve a chance de realizar o sonho dela, porque ela queria ser melhor do que o Zoro. E aí o Zoro queria ser melhor do que ela, né?
Ele até deu uma briga nele, ele falou o seguinte: você é uma espadachim muito boa, para de ficar falando esses negócios, e daí que você é mulher, que não sei o que, né? Ele falou lá com ela e tal. E só que, infelizmente, né, isso não aconteceu. Então, quando o Zoro viu o sonho e a implacável determinação de Luffy para se tornar o rei dos piratas, seu sonho também ganhou vida novamente, né? Então, às vezes, quando nós estamos num momento onde nós temos um propósito, nós sabemos nosso propósito, vemos outra pessoa que já está vivendo o propósito. E aí a gente ainda não tá vivendo. E a gente fica meio tipo assim, ai, mas será que eu vou, será que eu não vou? Né? E aí tem aquelas pessoas que não sabem qual é o propósito delas, não sabem por que eu nasci, o que eu tô fazendo aqui nessa terra. Então, vamos ir com calma, vou explicar direitinho pra vocês. No versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O desejo se tornou um propósito a partir do momento que isso fosse ajudar alguém e impactar o mundo. Ou seja, propósito é aquilo que não é apenas a realização de um sonho. Um propósito é alguma coisa que vai impactar as outras pessoas. Uma coisa que você foi colocado ali especificamente para fazer determinada coisa, né? Tipo assim, poderia outra pessoa fazer, mas é você que tem que estar ali fazendo isso. Isso é propósito. Você está em um lugar específico para fazer algo específico com uma finalidade específica de impactar quem está ali, certo? Gente, é por isso que eu amo gravar devocionais e palavras sobre One Piece. Meu intuito é mostrar para vocês, através da cosmovisão cristã, nos animes, que viver a vida com Jesus é o propósito de todos os seres humanos. Eu até escrevi isso aqui, galera, porque é sério, gente, eu amo gravar vídeos de devocionais baseados em One Piece pra vocês. Eu amo, gente, até porque eu amo One Piece, eu amo Jesus, óbvio, lógico. Primeiro, antes de One Piece, veio Jesus e continua sendo o primeiro. E eu não consigo mais assistir sem ver Jesus. O Espírito Santo, ele tá ali do meu lado o tempo inteiro e ele tá falando, eu estou aqui e tal. Você precisa ser forte para ajudar a si mesma e os outros ao seu redor. Então, já pensaram o que seria do Zoro sem Luffy? Ou o que seria do Luffy sem o Zoro? Da mesma forma, Deus deseja te usar para impactar a vida das pessoas e do mundo. Deus tem um grande propósito na sua vida. Se você quer saber qual é o seu propósito, você cega Jesus. Cega aí, viu? Se você quer saber qual é o seu propósito, siga Jesus. Siga Ele. Vai com Ele. Eu anotei aqui, galera. Porque o propósito do Zoro foi potencializado quando ele começou a seguir o Luffy. Quando ele começou a estar lá e tal, ele viu que ele tinha um propósito de proteger o Luffy. Porque o Luffy, ele mudou a mente do Zoro de uma certa forma, porque ele viu que ele era meio doido, né? Meio louco. Ele fazia as coisas assim do nada e ele tava sempre falando: eu vou ser o Rei dos Piratas. Eu vou ser o Rei dos Piratas. Meu nome é Monkey D. Luffy, eu vou ser o Rei dos Piratas. E o Zoro viu isso e ele falou: cara, eu tenho que ter esse mesmo intuito, essa mesma motivação. Então eu vou me juntar com esse cara. Quando nós começamos a seguir a Jesus, o nosso propósito é baseado, ele é apoiado em cima desse versículo. Vocês vão ter aflições no mundo, mas eu venci o mundo. E nós vivemos não mais nesse negócio de aflições. Nós não vivemos mais aflitos. Aflição atrás de aflição, tristeza atrás de tristeza, luta atrás de luta e derrota atrás de derrota. Não, nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória, porque com Jesus os problemas da vida são apenas obstáculos que vão ser ultrapassados. Com Jesus é assim. Ah, mas falar é fácil, né? Que não sei o quê. Realmente falar é muito fácil, mas quando você passa, eu posso dizer por experiência própria que quando você passa por esses obstáculos, você sai mais forte deles.
Eu sei porque eu já passei por tantas coisas e agora tem algumas pequenas coisas que ocorrem, que acontecem na minha vida, que eu olho e eu não fico mais tão surpresa, porque eu já passei por situações um pouco maiores e eu já estou... Deus já me preparou nessas situações. Então, quando você segue Jesus, você descobre esse propósito de não viver mais sendo um derrotado. Quando o Zoro ele começou a viver com o Luffy, ele passou a viver com alguém que realmente estava disposto a cumprir o propósito dele, de se tornar o rei dos piratas. E o Zoro com o propósito de se tornar o melhor espadachim do mundo. Então, seja essa pessoa que entende o seu propósito. Entenda o seu propósito. Você tem um propósito e você vai viver ele de uma forma incrivelmente extravagante. Você vai conseguir, você vai viver, eu vou viver, a gente vai viver, nós vamos viver o nosso propósito, beleza? Bom, continuando aqui. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: porque assim como temos muitos membros em um corpo e nem todos os membros têm a mesma função. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: porque assim como temos muitos membros em um corpo e nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, você tem um propósito no corpo de Cristo. Assim, os Mugiwaras são formados por nove integrantes: Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frank e Brook. Todos eles têm sua importância no bando, e o Zoro tem uma importância no bando que o outro não poderá jamais substituí-lo, assim como qualquer outro dos Mugiwaras. Tipo, não dá pra substituir a Nami, não dá pra substituir a Robin, não dá pra substituir o Chopper, não dá pra substituir o Frank nem o Brook, não dá pra substituir nenhum deles, nenhum, galera. Todos eles têm uma importância específica, você vê isso. Então, você é exatamente assim. Você tem um propósito específico, você tem uma coisa, uma qualidade específica que outra pessoa não tem. Deus criou você de forma única, Deus nos criou de forma única. Eu não faço o que você faz, você não faz o que eu faço, sabe? E tipo, a minha DNA, meu DNA não é igual ao seu, minhas digitais não são iguais às suas, sabe? Nossos rostos, sabe, o tamanho das partes do nosso corpo não são iguais, sabe? Deus fez as coisas, nossas cores não são iguais, nossos tons de pele, por mais que tem alguns que se pareçam, nunca é o mesmo. E Deus sempre gosta de fazer as coisas, sabe, diversificadas, as coisas diferentes umas das outras. Deus não gosta de criar coisas iguais, como eu posso dizer. Deus me criou de uma forma específica e Ele criou você de uma forma completamente diferente de mim. Você nasceu por um propósito, você não veio aqui em vão, você não tá aqui em vão, sabe? Ele fez você de um jeito único, Ele gastou tempo fazendo você, te criando, todos os seus sentimentos, o seu coração, os seus sonhos, os seus desejos, os seus sonhos maravilhosos que você tem. Ele tem também o desejo de realizar seus sonhos, sabe? Só que tem coisas que só vão acontecer na sua vida a partir do momento que você começar a seguir a Jesus. Então, siga Jesus. Vão ter sonhos que você só vai conseguir realizar com Ele. Vão ter coisas que só Ele vai conseguir fazer, que você não vai conseguir. Então, siga Ele. Siga Jesus. Por mais que Deus tenha milhões de pessoas na Terra que Ele poderia ter escolhido, mas Ele escolheu você. O Zoro é o braço direito do Luffy. E no corpo tem muitas partes. E Jesus quer que você também faça parte desse corpo. Quando o Luffy se encontrou com cada um dos Mugiwaras pela primeira vez, haviam apenas histórias tristes. Você vê o passado de todos os Mugiwaras antes de conhecerem o Luffy até então, era terrível, era péssimo. Sabe, histórias tristes mesmo, aquela coisa que você ouve, você fica até com pena. Você até chora, dependendo. Você até chora, porque, né?
Eles não tinham esperança, eles estavam vivendo em situações, em lugares ali que não era para eles. Sabe, em lugares tristes, em situações tristes, em sofrimento, em prisão, sabe? Eles não tinham liberdade, literalmente, eles não viviam liberdade. Eles estavam presos. Mas aí quando o Luffy chegou, ele mostrou para eles que não tem nada disso, não tem nada a ver. Ou seja, a partir do momento que você começa a seguir Jesus, você vive a liberdade de verdade. Ah, mas você segue um monte de regras, Vivi. Do que você está falando de liberdade? Gente, eu não sigo regras. Eu apenas obedeço ao que o meu pai manda. Eu apenas faço aquilo que agrada ao meu melhor amigo, o amor da minha vida. Entende, gente? E vocês, não sei se vocês sabem, se vocês sentem isso, mas, sabe, é o maior prazer que eu tenho no mundo. Nossa, nada se compara a assistir nada, a fazer nada, comprar, sabe, comer, nada se compara em você deixar o coração de Deus feliz, você colocar um sorriso no rosto de Jesus. Nossa, gente, vocês precisam saber como é que é essa sensação. É incrível. Mas quando o Luffy os chamou, haviam pessoas com sonhos que logo se realizariam. O Luffy despertou em todos os membros do bando os sonhos que eles tinham. E eles viram a determinação do Luffy e eles falaram: caraca, ele tem realmente determinação pra realizar o sonho dele, então eu também vou ter. Então, gente, se você for sentar, ou melhor, se você realmente for vir aqui na Bíblia e passar, eu ia falar uma semana, mas acho que uma semana não é muito suficiente. Mas se você passar um mês observando a vida de Jesus e tudo o que ele falava era sobre o propósito dele. Ele vivia e ele falava sobre o propósito dele. Ele agia de acordo com o propósito dele e ele sempre dizia: eu vivo pelo meu Pai, eu só faço o que o meu Pai me manda. Eu não falo por mim próprio, eu falo pelo meu Pai que me enviou. Ou seja, quando você começa a viver o propósito de Jesus, você realmente vive, você cumpre esse propósito. Agora, quando você tenta viver só os seus sonhos, sabe, tem coisas que nós temos que deixar, tem coisas que não são pra nós e a gente pensa: mas não vale a pena, sabe, deixar tal coisa ou esse sonho por Jesus. Uma coisa que aconteceu comigo, gente, que, eu estava com um sonho no meu coração. Eu estava com muita expectativa mesmo de realizar esse sonho. E o que aconteceu? Eu estava falando: Jesus, é o seguinte, eu não quero me empolgar muito porque eu tenho medo de esse não ser o seu sonho. Então eu vou ficar mais de boa, sabe? Eu só vou comemorar mesmo quando acontecer. E aí, beleza, foi assim que eu fiquei. Porém, nesses dias onde eu tava me segurando e não tava querendo expressar tanto, tipo, eu vou conseguir, eu consegui. Eu não queria expressar muito porque eu não queria, comemorar antes da hora, né? Vai que não era o plano de Jesus e aí não acontecia e aí eu ia ficar frustrada. E aí eu pensei: eu não quero ficar frustrada. Entende? Eu não quero ficar frustrada. Eu quero entender que isso era o plano de Jesus e que ele tem uma porta muito maior pra mim. Então, eu vou ficar de boinhas e esperar acontecer. Só que isso tava me fazendo um pouco amarga. Isso tava me amargando por dentro. Porque eu não tava tendo fé. E aí, eu tava vendo algumas postagens um dia, uma noite, né, no caso, e aí eu vi uma postagem que dizia o seguinte: Deus não colocaria esses sonhos no seu coração para fazer de você uma pessoa frustrada. E o que aconteceu? Qual foi o desenrolamento dessa história? O sonho que eu tive aconteceu. Realmente, Deus realizou o meu sonho. Logo em seguida que ele me disse isso, e eu estava comemorando, eu estava muito feliz. Eu continuo feliz que esse sonho está sendo realidade na minha vida. Glória a Deus. Quietinha ali. Então, gente,
Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer realizar os seus sonhos. Tipo assim, tem algumas coisas que nós queremos que não nos convém, por quê? Não nos convém porque a gente está olhando muito no aqui e no agora. E a gente fala, eu tenho sonho disso, isso, aquilo. Mas aí Deus está olhando lá na frente e ele vê que o bagulho não vai ser muito top. E o que ele faz? Ele impede que esse sonho nosso aconteça. E aí a gente faz o quê? A gente fica bravo. Não podemos fazer isso, galera. Se Deus impediu que acontecesse alguma coisa na sua vida, não fique triste. Por favor, não fique chateado com Deus, não. Ele só fez isso pensando no seu bem. Ah, que frase de efeito maravilhosa. Adorei ouvir isso, né? Pois é verdade. Deus jamais ia colocar você em uma situação de risco. Deus jamais teve o desejo de colocar você ou de deixar você viver alguma coisa que ia fazer tão mal a você. Porque Ele tem um propósito de te fazer prosperar e não de te causar dano. Ah, Vivi, mas o que aconteceu comigo foi um desastre, entende? O que aconteceu com o Luffy também foi um desastre. Ele perdeu o irmão dele, mas isso fez dele alguém muito mais forte. Ou melhor, um pouco antes, quando o Luffy teve que ficar sozinho lá na Ilha das Mulheres, quando todos os Mugiwaras foram transferidos, um para cada ilha diferente, e o Luffy ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, mas ele teve um propósito. Por isso que surgiu o famoso 2D No 3 Years. No caso é 3D X 2Y, não é? Então, galera, vamos continuar aqui. Estamos acabando. Talvez nesse vídeo você ainda é uma pessoa triste, sem sonhos, sem propósito ou razão para viver. Eu também era assim, eu vivia vagando buscando coisas que poderiam me satisfazer ou preencher o vazio do meu coração. E quando ele chegou, eu só tinha, e ainda tenho, apenas olhos para ele. Jesus está te chamando para te mostrar seu propósito de vida, que é segui-lo. E como você pode impactar outras pessoas. Porque o Luffy, por mais que às vezes ele dá uma paradinha assim, ele vê que ele tá sendo legal demais, ele fala tipo, peraí, eu não sou herói, eu sou pirata. Eu não sou herói, eu sou pirata, hein? Você fala direito, eu não sou herói, eu sou pirata. Porque ele realmente, ele tem esse prazer de ajudar as pessoas. Ele não é um pirata mau, que nem aconteceu com a Nami. Ela pensava que ele era um pirata como qualquer outro, mas quando ela conheceu ele, ela viu que ele não era só um pirata qualquer que só queria gandaia, só queria farra, roubar e matar e destruir, que deu o Satanás. Não, porque ele realmente queria ajudar as pessoas. E se tornar o rei dos piratas, não porque ele queria ser venerado ou porque ele queria súditos e servos, não, mas porque ele tinha um sonho. Bom, Zoro não só encontrou uma razão para o seu propósito, mas também encontrou um melhor amigo, que será para a vida toda. Casca de bala. Rapaz, ele encontrou um amigão, mano. Um amigão de verdade, gente. Nunca o Zoro vai se deparar com alguém que nem o Luffy. Eles estão juntos em todas. E eles são a melhor dupla de One Piece. Jesus quer ser seu amigo. Ele quer morar dentro de você. Ele quer viver dentro de você para sempre. Ele quer viver com você para sempre. Sabe? Vivi, mas como é que eu faço para ter Jesus morando comigo para sempre? Se você aceitar ele já entrou. Entendeu? Tipo, é o seguinte, foguete, tu tá dentro ou não tá? Não, tu tá dentro. Se você já entrou. Você já entrou. Foi. E agora, se você permitir que ele entre no seu coração, ele vai morar. Ele vai fazer morada. E Jesus não é aquele cara que fica o tempo todo saindo de casa e indo trabalhar fora. Não. Ele faz home office. Pode ficar de boa, porque ele faz home office. E ele vai trabalhar através de você. Ele vai tirar a dor. Ele vai tirar a sua dor sem precisar te matar.
porque ele não é um remédio, ele é a cura para suas feridas. Todos encontraram esperança de viver seus sonhos, de viver uma vida digna quando o Luffy apareceu. E você pode ter certeza de que quando Jesus aparecer na sua vida, você vai viver uma vida digna. Você não vai mais existir, mas vai viver. Você vai parar de sofrer, vai parar de chorar. Você vai olhar para o céu e você vai falar: Jesus, por que eu não te encontrei antes? Por que eu não te encontrei antes? Bom, galera, esse foi o vídeo. Ficou bem longo, mas tudo bem, né? Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Foi o nosso último Zoro Devotional. Maravilha, gente! Então, tchau! Até o próximo vídeo!